Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será formatação geral e elementos pré-textuais. Então, o conteúdo da nossa videoaula está de acordo com essa norma da ABNT, que entrou em vigor a partir de 2011 e preconiza sobre os trabalhos acadêmicos, pessoal, ok? Em relação à formatação geral, o projeto de pesquisa e os trabalhos acadêmicos têm apresentação e formatação gráfica diferenciadas em relação a outros documentos. Daí a importância de saber elaborá-los, pessoal. Além disso, suas principais características são utilizar papel em formato A4, utilizar o anverso da folha, exceto na folha de rosto, ok? E também, pessoal, ter as seguintes margens, no caso aqui do anverso, Então, você observa aqui, a margem esquerda, 3 centímetros, tá? Para você iniciar o texto. Nós também temos aqui, olha, margem superior, 3 centímetros. Nós também temos aqui, olha, direita, 2 centímetros e inferior, 2 centímetros, ok? Então, como vocês podem observar aqui, no momento de fazer a formatação no computador, usando um programa de edição de texto, você pode colocar essas informações, Então, você observa aqui, olha, margem superior, 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 centímetros e direita também 2 centímetros, tudo bem? Isso no anverso da folha, ok? E depois aí é só você confirmar essa formatação para as margens. Em relação ao verso da folha, nós temos as seguintes informações para as margens. Então, você observa que mudou apenas a margem esquerda e a margem direita, pessoal. Porque superior e inferior continuaram com as mesmas dimensões. No caso aqui, olha, 3 centímetros e também 2 centímetros. Como nós estamos utilizando aqui o verso, vai haver apenas essa inversão, Então, na margem esquerda, que antes no anverso era 3 centímetros, passa a ser 2 centímetros. E a direita, que antes era 2 centímetros, passa a ser 3 centímetros, ok? Além disso, pessoal, na formatação gráfica, deve-se observar os seguintes procedimentos. Então, você observa aqui, nós temos nesse parágrafo a seguinte informação. Usar texto na forma justificada, ok? É um tipo de formatação, sendo o início do parágrafo com recuo de 1 centímetro da margem esquerda, quando você for iniciar o seu parágrafo, tudo bem? Nós também temos aqui, olha, essa outra informação, usar texto transcrito, no caso aqui, olha, citação direta, na qual o texto é transcrito fielmente, como no documento original, tudo bem? Com mais de 3 linhas, na forma justificada e com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, pessoal. Tudo bem? Então, eu trouxe aqui para vocês o modelo para ficar mais fácil a compreensão. Então, aqui você observa o texto, tranquilo. Aqui você tem o recuo de 1 centímetro para você iniciar a primeira linha do parágrafo. E aqui, no caso de uma citação direta com mais de 3 linhas, é necessário fazer esse recuo de 4 centímetros em relação à margem esquerda, pessoal. Tudo bem? Uma outra coisa importante, adotar como padrões de letra, cor preta no texto, importante que se comente isso. Arial 12 para o texto. A Arial, pessoal, é um tipo de fonte presente nos programas de edição de texto, como o caso aí do Word no sistema operacional Windows, tudo bem? E 12 é o tamanho aí da letra, tudo bem? Aí continuando aqui, olha, Arial 12 para transcrições literais até 3 linhas, Arial 10 para transcrições literais com mais de 3 linhas, pessoal, tudo bem?
Além disso, nós também temos uma coisa importante, né, de se comentar, que é o seguinte: utilizar, né, ilustrações e tabelas com cores e tamanhos definidos pelo autor. Ou seja, no momento de elaborar o seu trabalho acadêmico, você tem essa liberdade de poder fazer a formatação aí, né, das suas ilustrações e tabelas de acordo com o que ficar melhor no seu trabalho acadêmico, pessoal, em função das particularidades dessas estruturas, ok? Lembrando que existem também normas específicas que vão lhe auxiliar, no caso aí, por exemplo, da elaboração, né, das tabelas e das ilustrações, como é o caso dos títulos e das fontes, ok? Uma outra coisa importante de comentar é o seguinte, né, adotar como padrões de espaço, né, seria 1,5 nas entrelinhas do texto, ok? Nós também temos aqui, olha, o espaçamento simples nas entrelinhas das citações transcritas com mais de 3 linhas, no caso aí das citações diretas, tudo bem? Nós também temos aqui, olha, simples nas entrelinhas das notas de rodapé e também, pessoal, simples nas entrelinhas das legendas das ilustrações. Então é muito importante não esquecer isso aí. Aqui nós também temos, né, seria um e-mail, né, entre os parágrafos, também seria, né, esse mesmo espaço entre o item e o parágrafo e entre o parágrafo e o item, pessoal. Para facilitar a compreensão, aqui tem um exemplo, né? Então você tem um item, no caso aqui uma ilustração, tudo bem? E aqui você tem, olha, entre a ilustração, né, e o início de um próximo item, no caso aqui você tem, né, um subtítulo, então você dá o espaço aqui, olha, de 1,5 cm entre esse subtítulo, né, ou esse item, tá? Ou eventualmente essa seção secundária, né, de forma mais específica, como podemos dizer. E aí você dá de novo, né, esse espaço de 1,5 cm entre essa seção, né, ou esse item e o início de um novo parágrafo, pessoal. Tudo bem? Observe aqui, olha, o recuo de 1 centímetro na primeira linha, né, do parágrafo. Observe também o espaçamento, né, de 1,5 centímetro entre as linhas dentro do parágrafo, pessoal, ok? Observe que o tamanho também é o tamanho 12. Aqui você tem um tamanho 10, ou seja, o tamanho da letra é um pouquinho menor aqui no caso da fonte dessa ilustração, ok, pessoal? Além disso, né, é importante comentar o seguinte, que deve-se usar, né, a numeração das páginas, nós chamamos de paginação, né, em números arábicos sequenciais, né, com fonte Arial, tamanho 10, ok? Devendo o último número da paginação ficar distante, no caso aqui, olha, 2 centímetros da margem direita, como vocês podem estar observando aqui, olha, 2 centímetros da margem direita e 2 centímetros da margem superior da página, exatamente aqui com essas dimensões, e a fonte 10, pessoal, no caso da paginação, tudo bem? Em relação à numeração das páginas, não apresentar, né, indicativo numérico nas páginas pré-textuais, ou seja, por exemplo, aí na capa, na folha de rosto, tudo bem? Na lista de ilustrações ou de tabelas, no resumo, também aí no sumário, ou seja, esses elementos pré-textuais, eles não vão apresentar nenhum tipo de indicativo numérico, ok? E a contagem das páginas deve ser iniciada a partir da folha de rosto. Então, isso também é uma coisa muito importante que se diga. E aqui, né, para finalizar, o indicativo numérico, né, ser impresso, né, ou seja, aparecer, né, na página, no canto superior à direita da página da primeira folha da introdução, que no caso aí é um elemento, né, textual. Tudo bem? Então, aqui nesse esquema, para facilitar a compreensão dos senhores, você observa que nós temos no documento os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Nesse caso aqui da paginação, pessoal, você começa a contar a partir da folha de rosto, tudo bem? Então, digamos, a folha de rosto vai ser o nosso número 1. Observe que a capa ela não é contada. E aí você continua contando os demais elementos pré-textuais.
Só que veja bem, lá na folha de papel não vai aparecer nenhum indicativo impresso. Então, observe aqui no destaque. Esse indicativo impresso vai aparecer a partir do primeiro elemento textual, que no caso aqui é a introdução. Então, aí você vai contando, e de repente aqui na introdução, né, o número da página pode ser, por exemplo, o número 10. Então, aqui você coloca o número 10, e aí a próxima página, número 11, número 12 e assim por diante, né? É o que nós ressaltamos aqui como sendo a parte impressa do documento, né, com relação à paginação, até, né, você terminar todos os elementos textuais, né, e segue ainda, né, para os elementos pós-textuais, né, como vocês podem estar aqui observando, tranquilo? Em relação à estrutura, pessoal, o projeto de pesquisa e os trabalhos acadêmicos, eles são formados basicamente por 3 elementos, que são pré-textuais, né? Observe que nosso primeiro elemento, a posição dele é antes do texto, ok? E a finalidade do documento é a seguinte: identificar e permitir melhor uso, tudo bem? Então, no caso aí, podemos citar como elementos pré-textuais a capa e também a folha de rosto, pessoal. Tranquilo? Nós também temos os elementos textuais, né? A posição no texto, e a finalidade do documento seria apresentar o conteúdo. Então, aí podemos citar como elementos textuais a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Dependendo da estrutura aí do seu trabalho acadêmico. E nós também temos aqui, por último, os elementos pós-textuais, pessoal. Então, eles vêm depois do texto. Observe que a finalidade, né, apresentar informações complementares que facilitem o uso, né, no caso aí, o uso da obra. Aí eu posso citar para vocês como exemplo as referências e os anexos, pessoal. Aqui, né, nesse exemplo, né, para facilitar a compreensão, nós temos aqui o desenho de uma obra, em que você observa a distribuição desses 3 elementos. Os elementos pré-textuais, né, começa aqui pela capa, tá? Então, observe que é o primeiro elemento pré-textual, tudo bem? Em alguns tipos de trabalhos acadêmicos. Nós também temos aqui, olha, o sumário, aqui no destaque, tudo bem? Ele é o último elemento pré-textual, né? Em muitos trabalhos acadêmicos. Lembrando que nem todos os trabalhos acadêmicos eles vão ter sumário, pessoal, tá? Mas, no caso de uma monografia, né, como um TCC, o sumário ele é o último elemento pré-textual, tudo bem? E aqui nós temos elementos textuais, né, com introdução, desenvolvimento, né, conclusão eventualmente. E aqui nós temos os pós-textuais, né? Então começa aqui, olha, pelas referências, e aí você vai tendo outros elementos pós-textuais, pessoal. Tudo bem? Então, segundo a ABNT, a estrutura de trabalhos acadêmicos, ela compreende aí essas 2 partes, que nós chamamos de parte externa, que é formada aí pela capa, que é obrigatório, e pela lombada, que é opcional, e também pela parte interna, né? Então, na parte interna, você vai observar aí os elementos pré-textuais, como eu comentei anteriormente, né? Então, eles são formados por esses itens aqui, né? Observe que alguns são obrigatórios, como é o caso da folha de rosto, e outros são opcionais, como é o caso da epígrafe. Então, você deve seguir essa ordem aqui de apresentação, tudo bem? E nós também temos aqui, olha, os elementos textuais, como por exemplo, introdução, desenvolvimento e conclusão, que vai dependendo naturalmente do tipo de trabalho acadêmico que você vai desenvolver, porque esses itens, né, eles podem se apresentar de outras formas, tudo bem? Então, nós também temos elementos pós-textuais, começando aqui pelas referências e indo até o índice. Note, pessoal, que as referências são, no caso aqui, né, os elementos pós-textuais obrigatórios e os demais são opcionais. Tudo bem? Em relação aos elementos pré-textuais. Então, vejam bem, os elementos pré-textuais, eles precedem o texto propriamente dito e permitem a identificação e também melhor utilização do projeto de pesquisa e do trabalho acadêmico, tranquilo? Então, isso é de fato bem interessante. E com relação à questão da identificação, né, eu poderia citar, por exemplo, o caso aí da folha de rosto, que é um elemento pré-textual, né?
que serve aí para identificar o autor do trabalho, a instituição e o tipo de trabalho acadêmico, pessoal. Tranquilo? Então aqui você observa também, né, um exemplo aqui, né, de elementos pré-textuais, né? Então você observa que olha a capa, a lombada, né, e os demais elementos pré-textuais que você observa o uso, né, como no caso sendo o uso obrigatório, que é o caso, por exemplo, aqui, olha, da folha de rosto, que é obrigatória, e também opcional, pessoal. É o caso, por exemplo, aqui, olha, da epígrafe, né, que ela é opcional, né, de ser colocada no trabalho ou não. E aqui você observa, né, a identificação, né? No caso aqui você observa, né, a finalidade desse elemento pré-textual. No caso da capa, olha, proteção e identificação, pessoal. Tudo bem? E aqui a questão da numeração. No caso da capa, ela não tem numeração, né? Lembre-se que a contagem, né, das páginas começa a partir da folha de rosto, pessoal. Então, vou até destacar aqui para vocês, olha, folha de rosto. É a partir desse elemento pré-textual que você vai começar a fazer a contagem das páginas, como você pode estar observando aqui. Mas isso não significa que você vai colocar, né, um indicativo impresso. Muito pelo contrário. Você começa a contar a partir da folha de rosto, mas só coloca o indicativo impresso a partir, né, do primeiro elemento textual. Ok? E aqui você observa, né, os demais elementos pré-textuais. Então, isso é muito importante que seja comentado, pessoal. Além disso, né, é importante ressaltar que esse modelo aí que vocês estão vendo, ele é usado para monografias, né, como é o caso aí de TCC de graduação, dissertação de mestrado e também tese de doutorado, né? Até porque, né, em um projeto de pesquisa, né, por exemplo, você não vai precisar de ficha catalográfica. Então, se você observar aqui, olha, ela é obrigatória, né, para as monografias, mas ela não vai, né, precisar constar no projeto de pesquisa, pessoal. Então, isso é muito interessante que você fique atento, tudo bem? Então, agora vamos ver, né, com mais detalhes cada um desses elementos pré-textuais. Então, aqui vamos analisar, né, a capa, né, que é o nosso primeiro elemento pré-textual. Então, vejam bem, em vermelho aqui vai estar a formatação para os senhores poderem ler, né, com mais calma depois. Então, só para citar aqui, a capa ela serve para identificação, né, do trabalho acadêmico, pessoal, ok? E deve conter, né, as seguintes informações na sequência. Então, nós temos aqui, olha, identificação da instituição, setor e programa, né, no caso aqui o programa opcional. Observe aqui, olha, como é que você deve apresentar essas informações, né? Caixa alta, ou seja, letras maiúsculas, tudo bem? Centralizado na página, com espaçamento simples, a fonte é Arial, né? Que é o tipo de fonte, e o tamanho 12, pessoal, ok? Além disso, depois da identificação da instituição, né, o que deve aparecer a autoria, ou seja, a pessoa que fez o trabalho acadêmico. Aí vem o título do trabalho, ok? E depois vem o subtítulo, se houver, tranquilo? De acordo com essas formatações aí, ok? Nós também temos, olha, número de volume, né, caso haja mais de um, o local, né, no caso aqui a cidade onde foi elaborado aí essa obra e também o ano da entrega desse material, pessoal. Então aqui para facilitar a compreensão, nós temos um modelo aqui de capa. Você observa que, olha, a instituição, né, tudo bem? Aqui você observa a autoria, né, no caso a pessoa ou as pessoas que fizeram a obra. Aqui você observa, né, o título da obra centralizado, né, em negrito, né, isso é bem interessante, o título fica em negrito. E aqui você observa, né, o local, no caso aqui a cidade onde foi, né, publicada essa obra e também o ano, né, em que isso aconteceu. Né? Então fique muito atento aí a esses elementos, né, a ordem que eles aparecem, também a forma como eles devem ser formatados, né, como está sendo descrito aqui, olha, no detalhe para os senhores, tudo bem? Em relação à lombada, pessoal, ela tem a finalidade de proteger, né, identificar o projeto de pesquisa e o trabalho acadêmico, e suas principais características são ter texto impresso na vertical, ok? No caso aí de cima para baixo ou na
horizontal, apresentar as seguintes informações, né? Então vai ter a autoria, no caso o nome da pessoa que fez aí, né, essa obra, né, se tratando aí de pessoa física, tudo bem? E vai aparecer aqui, olha, com essa formatação, né, de fonte e de tamanho, título do trabalho, tudo bem? Elementos alfanuméricos de identificação, né, por exemplo, o ano, né, e o número de volume, se houver, e logomarca, né, no caso da editora ou da instituição, tudo bem? Uma observação que eu coloco aqui, né, o espaçamento fica a critério do autor. Então aqui para facilitar, né, a compreensão, nós temos uma obra e observe aqui a lombada, pessoal. Então aqui no detalhe tem as informações de como você pode fazer a formatação dela, né? E aqui você observa todos os itens que eu comentei anteriormente no slide, ok? Em relação à folha de rosto, né? Ela tem a finalidade de proteger e também, né, de identificar o projeto de pesquisa e o trabalho acadêmico. E suas principais características são: primeira página, né, a ser contada, né, e que apresenta informações no anverso, nesse caso aqui, olha, a página número 1, ok? E também no verso, que é a página número 2, né, mas sem a numeração impressa, que é muito importante sempre estar lembrando disso, pessoal, ok? Além disso, né, ela tem que apresentar os seguintes elementos: a autoria, ok? O título da obra, subtítulo se houver, número de volume, né, caso haja mais de um, e também a natureza, pessoal. Então, a natureza ela vai trazer informações, né, sobre o trabalho acadêmico, ou seja, se trata de uma tese, uma dissertação, um TCC ou projeto de pesquisa, o objetivo, né, no caso o grau pretendido, o nome da instituição e a área de concentração. E em vermelho, mais uma vez ressaltando, está aí a formatação. Além disso, vai também conter o nome do orientador, né, a pessoa que ajudou aí a desenvolver o trabalho, o orientador, né, quando for o caso, o local, né, a cidade em que a obra ela foi publicada e o ano da entrega. Então aqui eu trouxe para vocês, né, um modelo de folha de rosto. Observe aqui, né, a autoria bem no início, né, aqui dessa folha de rosto, né, observe aqui no detalhe. Aí depois vem o título da obra e aqui, né, vem as informações, né, contendo aí qual é o tipo de trabalho, a instituição, né, qual é o grau pretendido, como você pode estar observando, e também, pessoal, você observa aqui, né, o nome do orientador ou da orientadora, ok? E aqui o local, né, e o ano da publicação da obra. Então aí você observa, né, como está apresentado os elementos dentro da folha de rosto e no detalhe, mais uma vez ressaltando, né, a forma de você formatar esses elementos. Em relação à ficha catalográfica, pessoal, ela é feita pela sua instituição. Então, né, eu trouxe aqui para vocês um modelo, ok, de ficha catalográfica. Então, mais uma vez eu reitero, né, ela traz dados de catalogação, né, da obra, e o setor de biblioteca faz a ficha catalográfica da obra, após o autor fornecer os dados necessários, né. No caso das monografias, uma cópia integral do trabalho, pessoal. Tudo bem? Então aqui você observa, né, as informações referentes à ficha catalográfica, ok? Em relação à errata, né, ela não é usada no projeto de pesquisa e ela é opcional no trabalho acadêmico, tudo bem? Então trata-se de um elemento opcional, né, e deve ser inserida logo após a folha de rosto, constituída pela referência do trabalho e pelo texto da errata. Então, além disso, né, ela é apresentada, né, em papel avulso ou encartado, né, acrescida ao trabalho depois de impresso, tudo bem? Ou seja, você preparou todo o seu trabalho acadêmico, como por exemplo um TCC, e aí, né, depois que você estava se preparando para a sua apresentação, né, para a banca avaliadora, você descobre que existiam alguns pequenos erros, né, que acabaram passando. E aí, né, você vai fazer a errata. Você já vai auxiliar a banca, né, nesse papel de identificar, né, quais são os elementos que precisam ser alterados no seu trabalho acadêmico, tudo bem?
Então aqui você pode estar observando, né, um modelo de errata, né? Então observe que olha, as informações que você vai disponibilizar na errata. E aqui, né, um exemplo. Então olha, na folha 16, na linha 10, onde se lê autoclavado, lê-se autoclavado. Ou seja, a diferença aqui está no hífen, né, que você acabou colocando lá no seu texto, mas a forma correta da palavra seria sem o hífen, ok? Então, essa aí seria a finalidade da errata, pessoal. Folha de aprovação. Então, a folha de aprovação, né, ela vai apresentar os seguintes elementos: a autoria, o título da obra, né, o subtítulo, se houver, e também a natureza, né, identificando o tipo de trabalho, o objetivo desse trabalho, o nome da instituição e também a área de concentração, além da data, né, da defesa, né, e o conceito obtido, né, no trabalho. Além disso, você vai ter também esses elementos, assinatura, nome, titulação e instituições a que pertencem, né, os membros componentes da banca examinadora, pessoal. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo de folha de aprovação, né? Então observe aqui a distribuição dos elementos, né? Começa com a autoria, o título da obra, e aqui você tem as informações sobre o trabalho, ok? Observe também, né, a formatação da folha de aprovação, pessoal. Tranquilo? Observe aqui, olha, o conceito, a data da defesa, ok? Aqui em cima, e também os membros da banca, né? Então, geralmente, você sempre começa, né, com as informações do orientador, né, ou orientadora do trabalho, e depois dos membros que vão auxiliar na avaliação do trabalho, né? No caso aí, os professores convidados, por exemplo. E aqui tem, olha, o nome do professor ou professora e a instituição a qual ele pertence, né, ou ela pertence. Tranquilo? Dedicatória. Então, pessoal, a dedicatória ela não é usada no projeto de pesquisa e ela é opcional no trabalho acadêmico. Então, no caso da dedicatória, né, ela se caracteriza, né, por ser a homenagem ou dedicatória do trabalho a alguém, né, especial que você quer homenagear. E suas características são as seguintes: recuo de 7 centímetros e meio, né, da margem esquerda, espaçamento simples, tá ok? E Arial, né, do tamanho 12. Então você pode observar aqui, né, um exemplo de dedicatória, tudo bem? E aqui também a forma como você deve formatar a sua dedicatória, ok? E uma coisa importante é que na dedicatória, né, são citadas as pessoas que não lhe ajudaram diretamente no trabalho acadêmico, pessoal, como por exemplo os pais ou os filhos, né? Por isso é comum, né, as pessoas dedicarem o seu trabalho a familiares. Em relação aos agradecimentos, eles não são usados no projeto de pesquisa e são opcionais no trabalho acadêmico, né, semelhante à dedicatória. No caso aqui dos agradecimentos, né, o que nós podemos dizer? Ele é um reconhecimento do autor àqueles que contribuíram de forma significativa ao desenvolvimento do trabalho. Ou seja, pessoal, seria aí um reconhecimento àquelas pessoas que lhe ajudaram diretamente na elaboração aí da sua pesquisa, ok? E suas características são as seguintes, pessoal. Nós temos aqui, olha, apresenta, né, o termo agradecimentos, como vocês podem estar observando aí, ele é centralizado, Arial 12, né, caixa alta, ou seja, letras maiúsculas e também destacado em negrito, pessoal, ok? E você vai ter o que? Olha, o texto justificado, né, nos agradecimentos, o espaço é simples e a fonte Arial tamanho 12. Então aqui eu trouxe para vocês, né, um exemplo de agradecimentos, né? Então observe aqui, olha, centralizado em negrito, né, letras maiúsculas, tudo bem? E aqui, olha, o texto ele é justificado, ok? Então aqui você observa, né, a forma de você formatar aí os agradecimentos. Neste exemplo, pessoal, cabe uma ressalva. Embora sejam citados aí os familiares, né, por exemplo, o correto é agradecer, né, no caso, o orientador, né, por exemplo, aos colegas que fizeram parte da pesquisa, entre outras pessoas.
ou seja, quem contribuiu diretamente para a pesquisa, ok? Epígrafe, ela não é usada no projeto de pesquisa e ela é opcional no trabalho acadêmico, pessoal. Tudo bem? Uma característica interessante dela é o seguinte, né? Ser, né, utilizado pelo autor para apresentar citação própria ou de outro autor que tenha relação com a matéria em questão, tudo bem? Ou seja, é um pensamento relacionado, né, de alguma forma ao trabalho desenvolvido. Geralmente se usa citações de pessoas conhecidas, como grandes cientistas ou artistas, mas às vezes frases ou pensamentos de personagens fictícios ou anônimos também podem ser utilizados. Isso depende muito do autor do trabalho, pessoal. E suas características aqui, olha, em relação à questão da formatação, né, seria um texto justificado, espaçamento simples, fonte Arial, tamanho 12, e o recuo aqui de 7,5 cm da margem esquerda, pessoal. Então aqui vocês observam, né, um modelo de epígrafe, tudo bem? E aqui você observa que no finalzinho é citado aí a pessoa, né, responsável por esse texto. E aqui nós temos a formatação da epígrafe. E observe aí a distribuição, né, da epígrafe na página. Isso também é bem interessante. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de epígrafes que eu já encontrei em trabalhos acadêmicos, pessoal. Então observe aqui no caso dessa primeira, que diz o seguinte, né, o que importa é o grau de comprometimento envolvido em uma causa e não o número de seguidores. Então essa frase aqui, ela é atribuída a nada mais, nada menos do que a Harry Potter. Então aí você observa, né, que a epígrafe ela depende muito, né, do autor da obra. Mas também temos outras, né, bem interessantes, como a de Paulo Freire, que diz o seguinte: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. E aí por diante, né, temos aqui também de Charles Darwin, né, e até provérbios, né, dos evangelhos. Então, de fato, é um item, né, opcional, mas também bastante interessante, né? Resumo no idioma do texto. Então, nesse caso aqui, esse elemento pré-textual ele tem a finalidade, né, de sintetizar o conteúdo do trabalho acadêmico. Então, de fato, ele é muito importante. Então, como se deve elaborar, né, o resumo no idioma do texto? Então, vejam bem, utilize frases concisas, né, e afirmativas para ressaltar o objetivo, o método, os resultados e também as conclusões do trabalho. Usar um único parágrafo, pessoal, sem símbolos, fórmulas ou diagramas, tudo bem? Evite usar fórmulas, a não ser que seja muito necessário colocar as fórmulas. E o verbo na voz ativa, né, de preferência na terceira pessoa do singular, né, isso aqui é uma dica. E também em relação ao tamanho, tem entre 150 e 500 palavras, né, no caso se tratando de resumo de monografias, como é o caso de TCC, né, dissertação e tese. Apresentar o termo resumo, né, com essas características de formatação. Apresentar palavras-chave, ok? Estas representam, né, o conteúdo do trabalho e são separadas entre si e finalizadas por ponto, pessoal, ok? Evitem usar vírgula ou ponto e vírgula para separar as palavras-chave. Em relação, né, à questão do formato, deve ser apresentado da seguinte maneira: texto com espaçamento simples, 3 espaços simples para iniciar, né, o texto, deixar também um espaço simples para iniciar as palavras-chave e texto e palavras-chave com a fonte Arial e o tamanho 12, pessoal, ok? Aqui eu trouxe para vocês, né, um modelo de resumo. Observe que ele é feito em parágrafo único, tudo bem? Observe que olha, o termo resumo com essa formatação, né? A mesma coisa aqui para o parágrafo com essas informações de formatação e também aqui para as palavras-chave, pessoal, ok? Então é muito interessante você fazer o seu resumo, né, seguindo essas orientações da ABNT, tudo bem? No caso do resumo em idioma estrangeiro, ele tem a finalidade de divulgar internacionalmente, né, o trabalho. Então, é o mesmo resumo, né, feito no idioma vernáculo, ou seja, que é o idioma da sua língua mãe, né, no caso aqui, no nosso exemplo da língua portuguesa, ok?
Só que o resumo, né, em idioma estrangeiro é justamente para facilitar a difusão do seu trabalho, para que outras pessoas que não são brasileiras também possam, né, ter a oportunidade de ler, né, e compreender o seu trabalho. Isso é bem interessante. Então aqui algumas características, né, apresenta as mesmas características do resumo em português, só está, né, em outro idioma, como eu comentei anteriormente. No lugar da palavra resumo, né, se vai utilizar outros termos dependendo do idioma. No caso aqui, olha, esse termo, né, no caso do inglês, esse outro termo no caso do espanhol, esse outro termo no caso do francês e eventualmente outros termos dependendo do idioma para o qual você vai fazer o resumo, como o caso aí do alemão, entre outras línguas, ok? E aqui temos um resumo, né, em língua estrangeira, no caso aqui o inglês, como vocês podem estar observando, mas ele contém os mesmos elementos do resumo, né, em língua vernácula, ok? Na sua língua mãe. E aqui nós também podemos observar, né, a forma de você formatar, né, esse resumo em língua estrangeira, tranquilo? E aqui nós temos as listas, né? Então elas podem ser de ilustrações, né, e tabelas que são utilizadas para identificação e localização. O seu uso, pessoal, é obrigatório quando constam no trabalho, tudo bem? Então vejam bem, as listas, né, são elementos opcionais dependendo das circunstâncias. Se você não tiver tabelas no seu trabalho de TCC, por exemplo, não vai precisar fazer uma lista de tabelas. Mas caso você tenha tabelas, vai precisar fazer uma lista de tabelas, tranquilo? Em relação aqui, né, nós também temos listas de abreviaturas, siglas e símbolos, né, que são utilizadas para a apresentação de significados. Seu uso é obrigatório, né, quando constam no trabalho, tudo bem? Aqui eu trouxe para vocês, né, alguns exemplos de listas, né. No caso aí você observa, né, a lista de quadros, ok? Observe aqui, olha, o título do item e observa a página onde você vai encontrar esse item na obra, ok? E aqui você tem a formatação também dessa lista de quadro. Então, isso é muito importante que você fique atento, né, à forma de formatar esses elementos, ok? Então, é muito importante você observar a formatação desses itens, pessoal. Aqui eu tenho uma lista de ilustrações, tranquilo? Neste caso, o termo ilustração vai abranger diferentes elementos do texto, tipo figuras, como vocês podem estar aqui observando, tudo bem? Quadro, ok? E também outros elementos, né, como tabelas, tudo bem? Mas você pode fazer, né, listas específicas para cada um desses elementos. E nesse caso, nomeando essas listas como lista de figuras, lista de quadros, lista de tabela e por aí vai. Ok, pessoal? Observe aqui no detalhe também, né, a forma que você vai utilizar para formatar aí as suas listas. Tranquilo? Aqui nós temos uma lista de siglas. Observe aqui, olha, a formatação. Observe aqui, olha, a sigla e o seu significado. Ok? Aqui nós temos uma lista de símbolos. Então, observe aqui os símbolos que, no caso, essa pessoa utilizou no trabalho dela e o significado aí desses símbolos. Ou seja, nesse caso aqui, né, a lista de símbolos, ela serve justamente para tentar, né, facilitar a compreensão da obra, né, para o leitor. E aqui nós temos o sumário, pessoal. Então, o sumário tem a finalidade, né, de indicar a enumeração das divisões, né, ou das seções, né, e outras partes do projeto de pesquisa e do trabalho acadêmico, tudo bem? Na mesma ordem, ok? E grafia de apresentação das respectivas páginas, isso é muito importante que se diga. E também deve ser o último elemento pré-textual. Nunca se esqueça da ordem do sumário entre os elementos pré-textuais, pessoal. Então, suas principais características são as seguintes: apresentar o indicativo numérico das seções seguido do título correspondente, né, e também separado por um espaço de caractere, apresentar os títulos de seções sem indicativo numérico, como referências, apêndices, entre outros, tá? Apresentar o termo sumário, isso é muito importante, com essa formatação que está destacada em vermelho, seções primárias com letras maiúsculas em negrito, as seções secundárias com caixa baixa e negrito,
No caso, por exemplo, aqui, olha, sessões primárias seriam, por exemplo, a introdução, sessões secundárias seriam, por exemplo, objetivos específicos, ok? E sessões terciárias com caixa baixa e sem negrito. No caso das sessões terciárias, seria tipo um subtópico dentro de uma sessão secundária, pessoal, ok? E aqui apresentar ou não, né, linhas pontilhadas entre os títulos dos itens e os correspondentes números de páginas, tranquilo? Além disso, em relação à questão do espaçamento do texto, o que, é que nós podemos ressaltar? O espaço simples nas entrelinhas de uma mesma seção, né, ou subseção, esse espaço simples, ok? E entre capítulos, né, um espaço simples em branco, pessoal, ok? Em relação à fonte Arial, né, tamanho 12 para o texto. E também uma outra coisa que é importante ressaltar, né, os elementos pré-textuais não podem constar no sumário, pessoal. Tudo bem? Então isso é muito importante que se diga. Para a elaboração do sumário, né, é utilizada aqui essa norma da ABNT, né, está em vigor, né, desde 2013, como vocês podem estar aí observando, e ela estabelece, né, a forma como você vai elaborar um sumário, ok? Então aqui eu trouxe um modelo aí de acordo com essa norma da ABNT. Então aqui vocês podem observar, né, que de acordo com esse modelo da ABNT, né, você tem aí as seções, né, notem a formatação diferenciada de acordo com a seção primária, como vocês podem observar aqui, olha, a introdução, uma seção primária, aqui você tem outra seção primária, aqui também você tem, olha, seção primária, observe que a formatação é a mesma. Aqui, olha, você tem uma seção primária, aqui você tem seção primária. Observe que a formatação ajuda o leitor a identificar as seções primárias, tudo bem? Aqui você tem, olha, seção secundária, também é secundária, e aqui também é secundária. Aqui você já vai ter uma seção terciária, aqui outra seção terciária, e assim sucessivamente, pessoal, ok? Nós também que nem todas as seções são precedidas por um indicativo numérico, tudo bem? No caso aqui, olha, referências não tem indicativo numérico, apêndice não tem indicativo numérico, anexo não tem indicativo numérico, ok? As demais seções, elas têm indicativo numérico, como vocês podem estar observando aí, pessoal, ok? E também observe o alinhamento das seções. Então, você observa aqui, olha, que nós temos um alinhamento entre elas. Então, isso ajuda aí na hora da apresentação do trabalho, esse alinhamento. Então, se você fosse passar uma linha aqui, olha, entre, né, essas seções, você observaria que essas seções, elas estão que alinhadas, pessoal. Então, isso aqui é muito importante, né, de você estar observando, pessoal. Tranquilo? Aqui eu também trouxe, né, um outro exemplo de sumário. Aqui você pode observar, né, a forma de você formatar esse sumário. Observe que, olha, a paginação e observe também, né, as seções, como elas são formatadas de acordo com o seu tipo, né, enquanto seção primária, secundária ou terciária, por exemplo. E observe também o alinhamento, né, das seções, pessoal. E observe naturalmente que alguns itens eles são numerados e outros itens não têm indicativo de número, pessoal. Tranquilo? Então, o sumário ele é o último elemento pré-textual. E observe que ele não tem, né, no sumário os elementos pré-textuais, né, anteriores ao sumário. Então, aqui você não observa, né, a indicação da folha de rosto, você não observa aqui a indicação das listas de tabelas, listas de figuras, listas de quadros ou demais elementos pré-textuais. Você nota aqui, olha, que no sumário, né, o primeiro elemento que vai aparecer é um elemento textual. Nesse caso aqui é a introdução. E observe que no caso desse sumário, a introdução, ela está aqui, olha, na página 10, ok? Isso porque nesse trabalho o autor ele começou a contar a partir da folha de rosto, mas ele colocou o indicativo numérico a partir da introdução, pessoal. Então, por isso que nós temos aqui a contagem a partir do número 10. Mas, naturalmente, essa contagem varia de acordo com o trabalho acadêmico. Tranquilo? E aqui você observa que a paginação continua passando dos elementos textuais para os elementos pós-textuais, como o caso aqui das referências, apêndice e demais elementos pós-textuais. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção.